Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Luana e hoje eu estou aqui para falar dos INTPs. Eu vou continuar aquela série O que o seu teste não disse. Então vamos lá, os motivos para você ter sido tipado incorretamente. Número 1. A função que o INTP tem mais consciência é o pensamento introvertido, que é tudo sobre verdadeiro ou falso, a lógica pura e matemática, que eu já falei em outros vídeos. Eles estão sempre testando as coisas internamente, fazendo um juízo do que é verdadeiro ou falso. Eles testam isso internamente, o que é verdadeiro ou falso. Não usam muitas referências externas para falar do pensamento, porque eles testaram antes, certo? Então, eles não são do tipo que vão referenciar trabalhos o tempo todo de outras pessoas, ok? Então, se você é um tipo que referencia trabalhos, você possivelmente é um tipo de pensamento extrovertido e não um tipo de pensamento introvertido, ok? Se para você não é sobre o que é verdadeiro ou falso, você possivelmente não é INTP. Ok, muito bem. O INTP, ele normalmente pensa que as pessoas à volta dele são burras. Por quê? Porque ele tem baixa consciência de pensamento extrovertido. Então, ele assume que as pessoas são pouco inteligentes. Ok? Então, se você não tem esse julgamento, se você não pensa que as pessoas são pouco inteligentes, porque você tem esse pensamento lógico, certo? E também não tem a consciência do que os outros pensam, você possivelmente não é INTP. Ok, muito bem. A função primária do INTP é NE, que é intuição extrovertida. Ele vai prever futuros para o coletivo, para a sociedade. Mas isso também depende muito do que ele tem de experiência. Quanto mais experiências esse tipo tiver, mais a possibilidade de prever o futuro, porque as coisas funcionam como um padrão, certo? Mais possibilidades ele tem de prever o futuro, ok? Quanto mais experiências ele tiver, que vão estar armazenadas na sensação introvertida desse tipo, ele vai ter mais capacidade de prever o futuro, né? Porque a história é assim. A gente tem governos ditatoriais, por exemplo, que logo vão abrir caminho para governos mais democráticos e assim sucessivamente, se você observar a história, certo? Então, a mesma coisa com as pessoas. Ele acredita que as pessoas também seguem esses padrões. Então, ele observa muito isso, ok? Então, se você não é assim, você possivelmente não é INTP, ok? A função inferior desse tipo é o sentimento extrovertido, o que significa que ele tem insegurança e medo com relação aos sentimentos alheios. Também a função inferior é muito sobre aspiração, ok? Então, ele tem insegurança, medo e aspiração com relação aos sentimentos e valores alheios, ok? E essa é uma forma que você pode manipular esse tipo através da culpa, ok? Através da culpa, você pode manipular essa pessoa, tá? A fazer o que você quer ou até incentivar. Se for no sentido de incentivo, ok? Você pode fazer isso, ok? Então, se você não tem essa insegurança com relação aos sentimentos alheios, você possivelmente não é INTP. Ok, muito bem. O INTP, ele pode ser apático. Por quê? Porque ele tem pensamento introvertido e o pensamento extrovertido dele é uma função de baixíssima consciência, certo? E isso vai fazer com que ele se distancie, seja indiferente às pessoas, porque ele já assume que elas não são inteligentes, né? Que elas são burras, né? Então ele vai se distanciar, ele não vai ter contato com essa pessoa, ele não vai fazer questão dessa pessoa na vida dele, certo? Ele não vai fazer questão de explicar, de falar do seu ponto de vista, se essa pessoa também não é interessante, não é uma pessoa de contato, de convívio. E nisso ele pode também ser apático,
se distanciar das pessoas, porque ele faz esse julgamento e também porque ele observa as pessoas tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas. Isso vai fazer com que ele se distancie. Muito bem! Então, se você não é assim, você possivelmente não é INTP. O INTP, ele tem baixíssima consciência FI, de sentimento introvertido. Então, ele precisa andar com pessoas que tenham essa consciência. Porque lembra que ele faz julgamento a partir do que é verdadeiro ou falso e não a partir do que ele sente, como é o caso do INFP. Ele vai fazer esse julgamento a partir do verdadeiro ou falso e não a partir de sentimentos e valores internos, porque ele tem baixíssima FI, que é sentimento introvertido. Então, se você tem consciência dos seus sentimentos e valores, você possivelmente não é INTP. Muito bem. O INTP, ele tem pouca consciência do ambiente externo, o que em fase pouco madura pode acarretar em acidentes, ok? Então, ele tem baixíssima sensação extrovertida, o que faz com que ele possa se meter, acontecer acidentes com ele, certo? Então, se você não é assim, se você tem consciência do ambiente externo, você possivelmente não é INTP. Muito bem! O INTP é um tipo informativo e não direto, o que significa que o discurso dele, ele vai ser cheio de descrição com muitas palavras, certo? E também vai dar espaço a interpretações, ok? Por exemplo, eu estou sem leite na geladeira, mas eu vou chegar para alguém e pedir, né, de uma forma que ele tome a ação de comprar leite, mas eu vou falar assim, estamos sem leite, ao invés de dizer, vai lá comprar leite, certo? Né? Porque esse é um tipo que também não gosta de dar ordens. O informativo, ele também não gosta de dar ordens para as pessoas, certo? Então é isso, eu espero que tenham gostado. Por favor, deem um like, deixem um comentário. Então, até a próxima. Obrigada, tchau!